Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio Lombaldo, sou professor de matemática do ensino superior e hoje eu vim aqui bater um papo com vocês para falar um pouquinho de gráficos. Isso mesmo, gráficos. Por quê? Na verdade, quando a gente fala em gráficos, a gente na matemática, quando começa a cobrar gráficos de um aluno, ou tentar olhar para gráficos, interpretar, entender, muitos conceitos ficam para trás, bem da época do ensino médio, sabe? E eu vejo que alguns alunos, até no ensino superior, de uma certa forma, chegam em um certo ponto sem entender o que está acontecendo. E na verdade o que eu queria trabalhar aqui nesse vídeo é bem rápido, elucidar e falar sobre operações com gráficos. Isso mesmo, operações com gráficos. Por exemplo, aí vai se perguntar assim, mas operação não é com número e tal? Calma. Operação com gráfico. Quando a gente fala em gráfico, na verdade, a gente está imaginando alguma coisa, uma representação, seja de uma função, seja de grandeza, seja de alguma coisa que a gente possa comparar. Em geral, a gente tem eixo X, eixo Y, né? E compara alguma coisa. X sendo a entrada, Y a saída, ou X e F de X e assim por diante. E quando a gente fala em operações com gráficos, isso é tão engraçado porque na verdade eu estou falando de translações, seja ela vertical, horizontal, enfim, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, tanto faz. Mas também posso estar falando de operações que pegam o gráfico e multiplicam ele por um valor e de certa forma ampliam, né, como se fizesse aquele movimento de gaita, tanto na horizontal quanto na vertical. E isso é muito interessante porque às vezes as pessoas não entendem o que está acontecendo, né? E as operações são relativamente bem simples mesmo. E a ideia desse vídeo é simplesmente elucidar isso. Então quando a gente fala em gráfico, vocês podem ver o eixo X e o eixo Y. O que eu quero dizer com isso é que a partir de uma função qualquer, seja ela f de x, qualquer, a gente pode fazer várias coisas, seja ela tocar o gráfico para lá, puxar de volta para cá, mandar ele para cima, para baixo. Enfim, todas essas operações são básicas, mas elas são baseadas em números. A gente pode dizer somar unidades, a gente pode diminuir unidades, a gente pode somar unidades no argumento, e aí vai ter a translação horizontal. Então todas essas coisas são relativamente muito simples, mas precisam ser entendidas. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sempre quando a gente tem um gráfico f de x e soma um valor, seja f de x mais c, vamos supor que seja uma constante c, depende se essa constante for positiva, obviamente esse gráfico vai subir. Por que vai subir? Porque na verdade você está pegando o valor final, ou a saída do seu gráfico, seja ele f de x, você já usou x, já calculou f de x, e você até, além disso, somando c. Seja lá quem for C. Então você vai pegar ponto a ponto, como se você imaginasse um único ponto daquele gráfico e dissesse, olha, se f de x é o eixo na vertical, então eu estou adicionando C unidades a f de x, ou seja, C unidades na vertical. E é por isso que a gente imagina o gráfico subindo exatamente C unidades. Ou seja, como se todos os pontos obedecessem essa mesma operação, e não só aquele único ponto que a gente pensou. Isso ocorre também se C for negativo, então seria como se fosse uma subtração, né? Então a gente teria C unidades para baixo. Então, deslocar os gráficos na vertical é muito, muito simples. Na horizontal é a mesma coisa, só que o argumento ele vem antes. Porque o que acontece? Quando a gente faz f de x mais c dentro da função, ou seja, dentro do argumento, a gente está pensando que o deslocamento é horizontal, ou seja, é no eixo x. Então o que acontecia C unidades, ou melhor, o que acontecia na unidade x vai acontecer na unidade x mais c. E aí mora a grande confusão, porque a gente olha aquele sinal de mais e a gente pensa assim, então é só colocar para a direita. Aí mora um dos grandes erros, mas na verdade não é bem assim não. Para e pensa comigo, se eu tenho x unidades, quando eu avaliar em x mais c, quer dizer que aquilo que acontecia em x unidades está acontecendo c unidades antes. Por exemplo, imagina algo que acontecia na unidade número 2, x igual a 2. Se eu colocar agora x mais c, ou seja, 2 mais 5, vamos supor, aquilo que acontecia em 2 vai acontecer 5 unidades antes, ou seja, em x igual a menos 3. Então é isso que ocorre quando a gente faz essas translações na vertical e na horizontal, principalmente agora, porque a gente está vendo que esses deslocamentos na horizontal não obedecem aquele sinal que te leva a errar. Então assim, é tão interessante as translações porque elas realmente obedecem isso. Quando a gente para pensar em alguns outros conceitos, como por exemplo, multiplicar a função por um número, né? Isso é tão engraçado porque a gente mexe na amplitude, como se a gente pensasse, olha, a função ela vai ser multiplicada. Então aquela unidade que me devolvia 3, se eu multiplicar por 2, ela vai me devolver 6. A unidade que me devolvia 8, se eu multiplicar por 2, ela vai devolver 16. E não é simplesmente uma translação. Então é como se a gente pegasse o gráfico e fizesse aquele efeito que eu falei antes, de esticar ele, pegar nas pontas e puxar ele para cima. Então, assim como puxar a parte positiva para cima e a parte negativa para baixo. Porque justamente se você fizer o mesmo com os valores que são negativos, por exemplo, um valor que me devolveria menos 3, e multiplicar por 2, sendo que eu tenho 2f de x, eu teria como devolução menos 6. Então eu estou esticando.
O mesmo ocorre para o domínio. E essas coisas são tão simples, e isso, na verdade, começa a mexer com funções que não necessariamente são funções quaisquer, como eu estou falando agora com o exemplo de f de x. Quando a gente pensa em funções trigonométricas, por exemplo, sei lá, seno de x, cosseno de x, tanto faz. Vamos pegar o seno de x, por exemplo. A mesma coisa, seno de x. Se eu pegar seno de 2x, agora eu estou colocando o número que multiplica dentro do argumento. Porque se eu pegar 2 seno de x, eu sei onde é que vai parar. Eu vou esticar, como eu falei. Mas se eu pegar seno de 2x, algo diferente acontece. Você vai pensar também a mesma coisa. Quando, por exemplo, eu pegar seno de x e avaliar o que acontece em 10, se fosse só seno de x, bom, seria seno de 10. Eu não sei quanto é seno de 10 de cabeça. Mas tudo bem. Se eu pegar agora seno de 2x, qual vai ser o x para que venha me devolver seno de 10? Esse x tem que ser 5. Então, na verdade, multiplicar por 2 quer dizer que eu vou comprimir o tamanho daquele seno à metade. Né? Ou seja, o período, né, vai cair à metade. A frequência vai dobrar e assim por diante. Então, de novo, multiplicar, nesse caso, faz com que eu, talvez, se pensar só na intuição, me confunda achando que eu devo pegar o seno e esticar, quando na verdade eu devo comprimir a metade se multipliquei por 2, ou comprimir a 1/3 se multipliquei por 3. E é assim que funciona. Então, todos os valores de translação vertical e horizontal funcionam também para funções trigonométricas, mas nesse caso é interessante, porque o período que era 2π, ele passa a ser π, por exemplo, nesse caso. Se o período era 2π e eu multiplico por 10, vai ser 2π dividido por 10. E por aí vai. Então a gente precisa entender esses conceitos. E é simplesmente pensando ponto a ponto que a gente consegue entender isso, como eu falei do exemplo do 5 e do 10, ou valores onde x era 5, onde x era 10 anteriormente. E isso faz com que eu consiga entender. Outras coisas interessantes em gráficos, e aí começa a entrar numa parte tão legal, porque é simples, mas talvez por ser um pouco mais abstrato, e quando eu digo um pouco mais abstrato, é realmente pouco mais abstrato, muitas pessoas não entendem. Como, por exemplo, funções pares e ímpares. Funções pares e ímpares são tão engraçadas porque, por exemplo, o conceito de uma função par. O que é o conceito de uma função par? O conceito de uma função par é aquela função em que eu coloco menos 1 vezes x dentro do argumento, ou seja, f de x eu calculo e avalio em f de menos x, que nada mais é do que o menos 1 vezes x, e ela me retorna a própria f de x. Em outras palavras, ele está dizendo que f de menos x é igual a f de x. E se isso acontece, quer dizer que não interessa se o x está do lado de lá ou do lado de cá, ou seja, x positivo e menos x, ele vai me devolver o mesmo valor da função. Então, por isso que se eu avaliar em x, avaliar em menos x, eu vou ter o mesmo valor de função. E isso é muito fácil de entender, pelo menos é o que parece. E muita gente se confunde nesse detalhe. E já a função ímpar é uma coisa extremamente parecida. É só um passo a mais, porque a função ímpar ela te devolve simplesmente avaliando em menos x, ela vai te devolver menos f de x, ou seja, como se tivesse um menos 1 lá na frente. E a gente sabe que se a gente multiplicar por menos 1, o que acontece? Eu vou inverter os valores. Então a função ímpar ela faz primeiro o processo da função par, que é o quê? Que é simplesmente espelhar em relação ao eixo y, e além disso a função ímpar também espelha em relação ao eixo x. Então por isso que a gente vê algo no comportamento no primeiro quadrante de uma função par se repetir espelhado no segundo quadrante de uma função ímpar. Se tiver algo nos dois quadrantes, se espelha nos dois quadrantes de cá e assim por diante. E na função ímpar, espelha também, mas inverte novamente. Então é muito louco isso. Por isso que, por exemplo, o seno é uma função ímpar e cosseno é uma função par. Isso é facilmente visto pelos dois gráficos, tanto de seno e cosseno, e tantas outras funções que a gente poderia, né, colocar aqui como definições de função par. Agora aqui há mais uma bem interessante, por exemplo, função inversa. A função inversa é uma coisa tão interessante, tão simples de entender e ao mesmo tempo ela confunde as pessoas. Talvez porque a função inversa seja por vezes, tá? Não sempre, funções difíceis de obter a sua representação. Mas a compreensão de função inversa ela é tão simples, porque se você imaginar o eixo x e o eixo y, você simplesmente vai ter a função inversa sendo o x no lugar do y e o y no lugar do x. Nada mais, nada menos do que isso. E quando a gente tem isso como definição, basta que a gente pegue eixo y e eixo x e faça o processo inverso. A gente vai inverter. E é isso que acontece com uma função inversa. E para que isso fique muito claro, muitas vezes a gente é ensinado de que a função inversa é simplesmente espelhar ao redor da reta identidade. Porque a reta identidade é simplesmente aquilo que faz com que x seja igual a y. E se eu quero espelhar x com y, eu uso essa nova reta identidade como sendo justamente o meu eixo de rotação.
E isso é muito simples de entender. Então a função inversa faz exatamente esse processo. Eu já vi muita gente pensar que a função inversa é simplesmente fazer 1 sobre f de x. Não façam isso. Mas isso é tão engraçado porque quando a gente enxerga a composição de tudo isso, a gente é capaz de olhar para um gráfico tão complicado e achar que nunca vai entender ele. Ou nunca vai pegar e conseguir expressar um gráfico ou entender o comportamento de um gráfico olhando para uma função. Mas como a gente pega uma função um pouco mais complicada, que ao primeiro momento talvez não seja tão simples de entender, a gente consegue olhar para essa função complicada e fazer operações básicas, ou seja, todas as operações que eu falei até aqui, para que a gente consiga chegar, mesmo que seja mais de uma, por exemplo, 3 ou 4 operações, como esse exemplo aqui. Então, a função, ou as funções, ou melhor ainda, as operações com funções, mesmo que pequenas e com passos curtos, relativamente simples, nos levam talvez a gráficos que a gente jamais imaginou que conseguiria fazer. Isso funciona para qualquer função. Claro, desde que a gente consiga identificar passo a passo o que está acontecendo. E isso acontece sempre com todas as funções. Para fechar, se a gente parar para pensar que existem funções, vamos pensar em funções 3D. Eu, como sou do ensino superior, eu trabalho com funções de 2 variáveis. Então eu já vi muitas soluções, por exemplo, de equações diferenciais, de coisas um pouco mais complicadas, que trabalham com gráficos de funções de 2 variáveis, ou seja, gráficos no espaço. Ou seja, gráficos que dependem de x e de y, e não só de x, ou de x e de t, por aí vai. Então, avaliar esses gráficos pode parecer muito complicado, mas se você consegue separar, e aí entra um conceito depois que a gente pode trabalhar lá no ensino superior de variáveis separáveis, mas se você consegue separar um gráfico 3D com um pedaço como sendo uma função em relação a uma variável e outro pedaço como sendo uma função em relação a outra variável, a gente consegue, com esses pequenos conceitos, entender o que está acontecendo. Se a gente pegar essa função aqui, que é uma função de 2 variáveis, seja ela x e t, e a variação em x, a variação espacial, é uma função trigonométrica, como esse seno que está aqui, e a função em t é uma exponencial com argumento negativo que decresce, a gente pode pensar nessa função exponencial, por exemplo, como sendo um número que a cada etapa, ou seja, para cada valor de t, nos gera uma amplitude naquele seno. Não entendeu? Não é difícil. Para e pensa. Quando o t for 0, aquilo vai valer 1. Quando o t começar a crescer por ser uma exponencial negativa, aquilo vai ser um número. De novo, vai começar a diminuir. Para cada t vai me devolver um número. E isso, por si só, me monta uma espécie de amplitudes variando. Então, a gente pode enxergar o seno, como sempre foi, e a gente pode enxergar ele decrescendo, na verdade, a amplitude dele decrescendo ao longo que o valor de t varia. E a gente começa com pequenos conceitos a avaliar também gráficos 3D, porque realmente operações com funções são relativamente simples e a gente, às vezes, quando olha para um todo, quando olha para o final, não sabe como vai chegar lá. Mas a questão toda é possível. São pequenos conceitos que nos fazem entender qualquer tipo de função. Claro, vão existir algumas mais complicadas que a gente não vai entender. Mas isso a gente fala numa outra hora e eu posso discutir isso com vocês também. Beleza? Até lá. Valeu!